Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de agosto de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin perdeu o controle. Ataques no coração da Rússia. A Ucrânia expandiu drasticamente o alcance de suas armas e atinge alvos estratégicos em Moscou, perto de Moscou, em São Petersburgo, está provocando pânico no Kremlin. Eu acho que já está instalado pânico lá. E também entre a população que cobra do ditador e das elites, que veem isso como um grande perigo, inclusive para suas famílias. Diante da incapacidade de repor as suas perdas humanas, que são mensais, são grandes, na média 35 mil soldados, e conter o avanço logístico da Ucrânia, o regime do ditador reage com violência contra alvos civis. É a única coisa que ele sabe fazer. Assista a esse relatório completo para entender como os ataques econômicos ucranianos asfixiam a engrenagem russa e moldam uma nova fase da guerra, que é uma guerra agora, além de atrito, estava falando na minha avaliação, é uma guerra de exaustão. Acho que talvez continua sendo de atrito, mas ela transformou-se também numa guerra de exaustão. Quem vai ter mais fôlego para aguentar? Aproveite agora para se inscrever no canal. Você que não é inscrito, ative o sininho, peço a todos que deixem o like, compartilhe com seus amigos e registre o seu comentário sobre a atual perda de controle do Kremlin. Quero aproveitar para convidar vocês a se inscreverem como membros do canal para ajudar a fortalecer o canal, ajudar a patrocinar a confecção dos vídeos, que vão continuar com a qualidade e cada vez melhorando mais a qualidade. O valor mínimo é R$ 7,99, ou seja, aproximadamente R$ 8, né? Mensais. Se vocês puderem fazer isso, vão ali onde tem ali membros, né? Vocês cliquem em cima e vai aparecer 3 opções e o que não é obrigado, aqueles que quiserem se inscrever, eu sou eternamente grato. Muito obrigado a vocês. A expansão dos ataques de longo alcance e o pânico do Kremlin. Os ataques de longo alcance executados de forma bem sucedida pelas forças da Ucrânia contra alvos profundos no território russo estão gerando uma crise de ansiedade e preocupação sem precedentes dentro do Kremlin e medo. Medo até pelas famílias dessas pessoas e pela vida dos próprios, né? As análises estratégicas indicam que o exército russo ele tenta intensificar seus bombardeios para compensar as graves falhas que enfrenta na linha de frente e para tentar quebrar a estabilidade psicológica da sociedade ucraniana. Essa avaliação detalhada foi apresentada publicamente por Kerry Filipetti. Ela é secretária adjunta dos governos dos Estados Unidos e ela é atual diretora executivo da Vandenberg Coalition, que é uma empresa, e ela deu uma entrevista para a emissora norte-americana Fox News. Ao longo do último ano, a Ucrânia expandiu massivamente a sua capacidade técnica e industrial para golpear infraestruturas críticas localizadas no interior da Rússia. As incursões aéreas ucranianas romperam os sistemas de defesa aérea russos e começaram a atingir complexos industriais e logísticos nas periferias imediatas de Moscou e de São Petersburgo, entre outras cidades, entre outras regiões mais longínquas ainda. Usei só essas 2 cidades, que são as cidades-chave, mas vocês sabem que no Tataristão, na Sibéria, a Ucrânia tem andado ativamente por lá, entre outros alvos que ela escolhe em outras localidades. Essa quebra de segurança territorial causa profunda sensibilidade em Vladimir Putin, que reage de forma colérica, segundo informações, onde ele estiver, no próprio Kremlin ou nos seus bunkers, né? Ele demonstra claramente que fica colérico. E sempre que o Kremlin enfrenta desafios diretos da sua autoridade e controle sobre o país. Então ele fica possesso. Assim como quando seus assessores vêm falar sobre parar a guerra, ele muitas vezes é atacado por cólera. Sem conseguir frear os mísseis e drones da Ucrânia, a liderança russa direciona seu poder de fogo contra a infraestrutura civil,
ucraniana como uma ferramenta desesperada de retaliação e pressão psicológica contra pessoas inocentes. A estratégia econômica e o ataque à logística de Moscou. Enquanto a Rússia foca na destruição de alvos não militares, alvos civis, vidas civis, a Ucrânia mantém o foco estratégico na asfixia da infraestrutura econômica e logística russa. Os alvos mais recentes selecionados pela inteligência ucraniana incluíram grandes centros de distribuição e depósitos associados aos gigantes corporativos russas, as empresas russas, Wildberries e Ozon. O comando militar ucraniano reafirma de forma constante que estes ataques cirúrgicos buscam desmantelar a cadeia de suprimentos que abastece diretamente o esforço de guerra do exército russo. A destruição desses centros logísticos privados e estatais reduz drasticamente a capacidade do Kremlin de mover materiais e equipamentos eletrônicos essenciais para o teatro de operações. Em contrapartida, a Rússia adota uma estratégia de desgaste multifuncional, tentando exaurir a Ucrânia simultaneamente em 3 eixos principais. Estes eixos englobam o esgotamento dos recursos humanos, a destruição de equipamentos blindados pesados e a tentativa contínua de minar o moral e a disposição de resistência da população. Apesar da brutalidade dessa campanha de desgaste, os avanços territoriais alcançados pelo exército da Rússia permanecem ínfimos, muito limitados, e não podemos dizer que esse ano aconteceram grandes avanços. E eles custam muito caros, apesar de não avançar, muito caros para os cofres do Kremlin e custam muito em vidas para as famílias russas. Preço que nem é possível de mensurar. E o impasse de recrutamento russo e os riscos de segurança. Um dos pontos mais críticos da atual vulnerabilidade da Rússia reside na sua incapacidade crônica de repor o pessoal militar eliminado em combate. Depois dados da inteligência revelam que o volume de baixas mensais sofrido pelas forças russas excede em larga escala a capacidade do país de recrutar novos voluntários. Esse déficit operacional severo é o fator real que obriga o governo de Vladimir Putin, o ditador da Rússia, a gastar fortunas recrutando mercenários e combatentes em países estrangeiros como a Coreia do Norte. Não tem um número final aqui, mas ele paga caro para o Kim Jong-un. Os soldados não vêm de graça, só para serem treinados e ganhar experiência em combate ao vivo. Não, ele paga. Nesse contexto de pressões, o Dia da Independência da Ucrânia surge como um marco político e aconteceu agora no dia 24, de extrema relevância para consolidar o apoio internacional da soberania de Kiev. A maioria dos países da Europa esteve com seu dirigente principal presente, inclusive. Nesse contexto de pressões, o Dia da Independência, então, foi muito importante. E aconteceram, que eu noticiei ontem aqui, anúncios importantes nessas parcerias, joint ventures estratégicas da Ucrânia com países europeus. A data serve para demonstrar que os aliados ocidentais mantêm o ímpeto e o suporte contínuo às operações ofensivas e defensivas ucranianas. Porém, analistas de segurança alertam que a concentração de massas em eventos públicos na Ucrânia durante celebrações patrióticas exige vigilância total. A volatilidade russa e a perda de controle de Putin aumentam o risco de ataques terroristas, com mísseis contra aglomerações civis nessas datas comemorativas. Ou seja, esse é o risco de ataques. O Putin, ele diz que ele fica abalado psicologicamente quando recebe essas notícias ruins. E abalado psicologicamente, ele manda retalhar as áreas civis ucranianas. O avanço, para concluirmos, os avanços dos ataques ucranianos de longo alcance prova que as barreiras geográficas da Rússia não são mais capazes de proteger o coração econômico do regime do ditador russo. A dependência russa de tropas estrangeiras e o foco em bombardear alvos civis expõe a frustração de um comando militar que perde o controle de suas próprias fronteiras. Mesmo sob pressão tripla de exaustão imposta por Moscou, a Ucrânia consolida sua capacidade de revide,
mantendo a iniciativa estratégica e estrangulamento à máquina logística russa. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Conto com vocês, sei que posso contar. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, peço a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.